deste espaço de análise, vamos olhar para dois assuntos: explicação do Governo da Assembleia da República sobre a dívida pública, e também vamos olhar para os recentes pronunciamentos do líder da RENAM, Afonso Dhlakama. E junta-se a nós Adeline Buque e Jorge Martins. Vou mesmo começar à minha esquerda com Adeline Buque. Adriano Malian esteve durante 3 horas perante membros da Comissão do Plano de Orçamento e Defesa e Segurança para explicar as situações, os contornos da dívida pública. O que lhe oferece a dizer sobre aquilo que foram os pronunciamentos de Adriano Malian, Maria Gerais? Obrigado, boa noite. Bom, primeiro eu devo dizer que vi um Ministro da Economia e Finanças bastante sacrificado, tendo em conta todo um leque de respostas que tinha que ter sobre, por exemplo, a viabilidade das empresas que tiveram aval do Estado. Foi um trabalho, na minha opinião, bastante sacrificado. Eu não sei como é que funciona o regimento da Assembleia da República. Eu penso que, para falar daquilo que é o performance da Imatum, da MAM e do Proíndicos, eu penso que deveria ter existido melhores pessoas para explicarem isso e o Ministro da Economia e Finanças cingir-se a aspectos que estão correlacionados com a própria dívida e o aval do Estado. Mas, de qualquer forma, eu penso que é um passo rumo àquilo que é a preocupação da sociedade. Eu penso que esta opção de esclarecimentos, que começa com a conferência de Sua Excelência o Primeiro-Ministro, aquela conferência no Enacala, agora na Assembleia da República, é uma estratégia de amortecimento dos impactos do ponto de vista daquilo que vai ser depois, no fim, a própria plenária da Assembleia da República, não é? Quer dizer, vai-se amortecendo e as coisas vão chegar menos pesados na Assembleia da República. Mas, de qualquer forma, eu penso que é um passo importante que foi dado e vale a pena encorajar, lamentar, infelizmente, esta questão. Como disse, não sei como é que funciona esse regimento, mas, na minha opinião, eu penso que, para além dos quadros do Ministério da Economia e Finanças, deveriam estar ali aquelas pessoas que representam essas empresas, não é? Que é para dizerem aos deputados, que são os representantes do povo, sobre os contornos dos seus negócios. Porque, por exemplo, creio que é o MAM, exato, ou Proíndicos, que ainda não tem nenhum contrato com as mineradoras. Quer dizer, já estamos mais ou menos há 24 meses com a dívida e não tem sequer um contrato que lhe possa garantir a entrada de algum valor. Eu penso que quem desenhou este projeto é quem deveria, efetivamente, explicar às pessoas o que é que aconteceu. Temos a Imatum. A Imatum, por exemplo, foi-se comprar barcos novos. Foram feitos à medida. E agora têm que ser adaptados para responder ao mercado. Afinal, quando se comprou, qual era esse mercado que se perspectivava? Quer dizer, são explicações, na minha opinião, que o Ministro acaba dando, mas acho que é insuficiente, percebes? É insuficiente a explicação que ele dá, porque ele nem sequer é um homem abalizado naquele tipo de matéria. Valeu pelo sacrifício que ele fez, valeu pela exposição a que se sujeitou, produto da função, mas eu penso que é demasiado sacrifício para o Ministro da Economia e Finanças, tendo em conta que os gestores dessas unidades económicas existem e eles devem, de facto, dar melhor esclarecimento ao público sobre porque é que, até hoje, essas unidades
não estão a render, porque é que compraram um barco que depois tem que ser adaptado a uma nova realidade, quando o mercado que se perspectivava era europeu e chinês? Ouvi há dias um outro debate à volta, por exemplo, do atum, que tem que ir, por exemplo, dizem que um dos maiores consumidores é a China. Portanto, o atum deve ser conservado abaixo de 80 graus, porque eles fazem sushi e estes nossos não têm essa capacidade. Quer dizer, são coisas que, efetivamente, na minha opinião, não devia ser um governante a dizer, a não ser que o nível de compromisso seja tão alto que tem que ser ele. Mas eu penso que deviam ser as pessoas que desenharam o plano daquele negócio, a dizer com que base é que eles fizeram uma coisa, depois terem que adaptar antes de entrar em função. Esta é a minha opinião. Mas eu penso que a ida do ministro, apesar de, na minha opinião, ser bastante sacrificada, vale pelo que já começamos a ter alguma base de análise sobre o que é que está a acontecer em relação a esta dívida oculta. Muito bem. Junta-se a nós também Jorge Martins, do Centro de Integridade Pública. A sociedade civil ficou com muitas dúvidas depois desta informação do Ministro da Economia e Finanças. Que aspectos concretos é que o Ministro da Economia e Finanças não explicou? Eu penso que, boa noite, eu penso que também o meu colega aqui do painel também já realçou, ficou a sensação que era mais uma sessão de cumprir com algumas formalidades do que de realmente usá-la como um instrumento importante de clarificar e dar oportunidades aos outros órgãos do Estado para que tenham maior conhecimento do que se trata. Por exemplo, só um exemplo é que, mesmo depois uma das recomendações depois da sessão foi que o ministro e a sua equipe deviam enviar os documentos pelo qual os usaram para a sua apresentação. Então, deu para ser um pouco que não houve uma preparação a priori, mesmo de próprias comissões, em pedir os documentos ao governo sobre as empresas, os relatórios, por exemplo, os balanços, que o ministro durante a sessão falou bastante sobre os balanços, os deputados não tinham acesso aos balanços. Então, ali pareceu uma sessão bastante estranha da nossa parte. E também um outro fator importante da sessão foi o facto do Ministro das Finanças ter ido lá não acompanhado pelos outros ministros, como aconteceu na apresentação da Sua Excelência Primeiro-Ministro. Então, isso tudo deu uma sensação do nível de importância. Não é? Eu penso que devia, por elegância, ser acompanhado pelos ministros que vieram ao público apresentarem, porque na apresentação do Primeiro-Ministro deu a entender que aquele não era só um programa, que era preciso entender na sua magnitude, do comércio, da indústria e do setor que respondem, que são o setor das águas. E aí não foi possível ver. O outro fator também que chamou-nos a atenção, não só da preparação, é que das justificações ou das razões que se quer plausíveis do governo é dizer que isto tem a ver com questões de segurança do país. Não é? É uma das questões plausíveis que está em cima da mesa. O que vimos é que a Comissão de Defesa e Segurança foi bastante pouco, podemos assim dizer, pareceu-nos muito pouco preparada. Pouco incisivo também. Pouco preparada, havia muitas questões que é preciso entender, por exemplo, se essas empresas, porque a alegação que se tem é de que elas iam servir como empresas estratégicas para o Estado. E por que são estratégicas? O governo tentou explicar, é porque envolvem a segurança marítima e tudo isto. A pergunta é, então, qual é o papel do nosso exército no meio dessa questão? E qual vai ser a ligação entre o exército e essas empresas? Então, estas perguntas todas foi uma grande perca de oportunidade, quer para a Comissão e mesmo para o Governo, poder explicar o futuro do que porque as pessoas estão claras às vezes sobre o que esta é uma dívida, querem saber os contornos e querem saber qual é a sustentabilidade que plano o Governo tem para o futuro. Então, ficou um pouco por esclarecer estas questões do que é precisa fazer. A outra questão também ficou por esclarecer, penso que não ficou ainda claro, é qual é o impacto que isto terá na economia, não é? O que será daqui para frente? Houve algumas medidas, algumas posições do Ministro de que não vai
haver aumento de impostos. Pois. Da minha parte pensei, ok, mas é um pouco estranho, não é? Porque um pacote de reformas que ainda está em discussão o governo e o FMI, é uma posição política essa, não é? E vinda do Ministro das Finanças sozinho, me pareceu um pouco perigoso, tendo em conta que ainda não sabemos claramente o que este pacote de reformas ou de discussões FMI e o governo, e também a reestruturação que o Ministro quer fazer em relação a Proíndicos e a Moçambique Asset Management. Então, me pareceu foi uma cartada muito perigosa. Não é? Muito perigosa, porque está a meter com a política fiscal, muito perigosa, antes de realmente ter tudo na mesa às claras, eu penso. Exatamente. Muito bem, ainda sobre este assunto, a Renamo boicotou esta sessão parlamentar e classificou esta medida como uma simples manobra de diversão. O que me oferece dizer relativamente a estes pronunciamentos da Renamo? Bom, eu penso que a Renamo deve ter sua estratégia para agir como agiu, mas aquilo que é a minha opinião é que perde-se muito os espaços. Quando as organizações não preenchem espaços, os espaços ficam vazios e são ocupados por outras pessoas. Portanto, ao não estar lá presente, tendo em conta o papel que teve a Renamo nesta questão, a pressão que ela fez, independentemente da forma como esta sessão foi convocada, a Renamo tinha que marcar presença para mostrar que foi ela que provocou. Ao não ter feito esta presença, o seu espaço ficou ocupado. Portanto, a Renamo pode vir amanhã fazer questionamentos, depois, mas os questionamentos do fundo e importantes, relevantes, as perguntas de base sobre as quais vai continuar o debate já estão feitas e a Renamo esteve ausente. Eu penso que, se calhar, aqui vale a pena rebuscar a palavra do Lutero Simango quando diz que a Renamo tem outras formas de fazer pressão política e provavelmente subestima o palco da Assembleia da República. E eu penso que ele acaba tendo razão, acabam sendo palavras bastante estudadas em função daquilo que é o comportamento da própria Renamo. E eu penso que, mais uma vez, pecou por não ter participado. Podia participar, podia contestar, podia fazer perguntas incómodas ali mesmo, mas devia estar lá. Portanto, agora perdeu esta oportunidade. Não há de insistir mais. Esta já está inscrita, aconteceu. O que é uma pena. Eu penso que também o que ficou, a sensação com que fiquei da apresentação ou da sessão, neste caso da audiência, foi de que, talvez é uma suposição, se estivesse a Renamo, o nível de exigência de todas as bancadas, dos deputados, dos membros das comissões, teria sido outro. Quer em termos de, porque também é uma competição, não é? Entre quem apresenta melhores questões, quem realmente, porque também ali é uma pré-época para a grande sessão. Para a grande sessão então, ali da é de saber quais são os pontos cruciais para este partido, aquele partido, aquele partido, quais são os pontos inegociáveis no painel, quais são os membros. Então, foi uma grande precaridade para testar, porque acima de tudo, do meu ponto de vista, eu penso que também foi uma sessão importante para o governo para testar para mim duas coisas. A primeira é o orçamento retificativo, que o governo terá que submeter à Assembleia da República. Então foi testar mais ou menos o que isso vai significar, qual é o nível de preocupação que os deputados têm com esse orçamento, tendo em conta essa discussão sobre a dívida pública. Depois é o orçamento de 2017. E foi-se vendo durante a apresentação que o Ministro das Finanças dizia como poderão ver no próximo ano, poderão ver que o orçamento deste ano não vai sofrer. Então foi uma sessão muito bem preparada pela equipe do Ministro para testar as águas dos pontos que vão cozer o orçamento, o próximo orçamento, e que vão cozer, por exemplo, a proposta do orçamento retificativo. Então, para mim, foi um grande erro a Renamo não ter estado lá. E mais ainda é que, mesmo depois do fim da sessão, faltou o efeito de surpresa. Entende? Ele podia ter usado o efeito de surpresa como sua estratégia, não é? Apesar de não concordar, ir lá
e de forma surpreendente ir trazendo ideia. Então também ao mesmo tempo perdeu uma grande oportunidade, tendo em conta que é uma ação que foi aberta não só para os deputados, para a imprensa, para a sociedade civil e para a comunidade internacional. Então foi uma perca de oportunidade. Mas nesse aspecto depois o deputado Samugudo, creio que ele depois deu, não sei se aquilo foi uma conferência de imprensa mas uma coisa extemporânea, quer dizer, eu penso que a oportunidade era ali mesmo. Como dizia, o nível de perguntas, se calhar, tivesse um outro impacto. Quer dizer, a forma como a bancada parlamentar da RENAM se comporta do ponto de vista de relacionamento com o governo é diferente da forma como a bancada da Frelimo se comporta. É diferente como a bancada parlamentar do MDM se comporta. Então, estas situações, estas atitudes, quer gostemos, quer não, elas trazem algo de diferente do ponto de vista de reações. Então, eu penso que realmente a RENAMO está a perder muitas oportunidades do ponto de vista de disposição, do ponto de vista de dar a conhecer o público aquilo que são os questionamentos que ela tem com o governo. Porque vai reparar que uma sessão como esta que aconteceu não vai acontecer mais num nível muito pequeno, reduzido. Noutra sessão plenária vão ser as bancadas, vai ser plenária, quer dizer, não há de ser a mesma coisa. Então, eu penso que eles é um erro, na minha opinião é um erro. Eles podem ter sua estratégia e se calhar nem precisam da nossa opinião, mas que é um erro, é um erro. Exatamente. Só para fecharmos este assunto, a análise deste assunto, podemos olhar exatamente para aquilo que foram os pronunciamentos recentes de Tomás Salomão, creio que foi esta quarta-feira, durante uma palestra no Instituto Superior de Relações Internacionais sobre o impacto da globalização na economia moçambicana. Tomás Salomão disse que parte da dívida pode ser paga se repensarmos a agricultura. Como é que olha para esta... Eu penso que há uma situação, eu não sei como é que se diz isto em português, há aquilo que chama-se burnout em inglês, né? Você fica exausto. A agricultura se tornar um tema exausto para os moçambicanos. Tá? E eu não sei até que ponto que os políticos não estão a conseguir inovar a discussão sobre a agricultura. Estão a ficar exaustos. Há anos que se fala a mesma coisa, que já não sabemos até que ponto é que é realmente uma questão séria. Não é? Então, estamos a ficar exaustos, o burnout. Então, precisamos, quando isso acontece, no setor, por exemplo, de saúde, do qual vem, faz aquilo que chama-se psicohigiene. Fazer a higiene mental, para você voltar a recuperar as forças, o estado mental, a adaptação. E eu penso que é aí que a política precisa de reinventar a agricultura como um assunto político. Reinventá-lo significa dar outro pacote, outro conteúdo e discutir de outra forma. Assim como o apresentamos, está a se tornar um programa muito cansativo. Não, a agricultura não há recurso, a agricultura de cabo curto, a agricultura sem reservação verde, a tropa, não sei o quê. Então já não se sabe claramente de que agricultura se vai falar. Se é familiar, se é agronegócio, se é indústria. Então, para mim, e penso que este é o problema. E nós, no CIP, temos tido uma discussão interessante sobre essa questão da agricultura. E até agora, e é interessante, e este ano vamos poder publicar sobre isto, durante este tempo todo que estamos a falar da agricultura, quais são os setores dentro do orçamento público que chega à agricultura que mais consomem? É o setor produtivo familiar, é do agronegócio, é o setor de investigação, é o setor da extensão. É aí que vamos poder ver até que ponto é que este grande discurso, porque até agora ainda é um discurso político bastante forte, e depois acompanhado do envelope de recursos, que este é o problema, é que tem que se entender que a prioridade política mede-se também pelo nível de envelope de recursos que você destina para esta área. Então, vai ser interessante observar quais são quem realmente vai. Se falamos da agricultura, de que estamos a falar da extensão rural, da agricultura familiar, da agricultura, do agronegócio, do mercado, do que realmente estamos a falar? Exatamente. Exato. Depois, só uma observação, é muito interessante. Para mim, ao mesmo tempo que é bastante triste a forma como politicamente é tratada a agricultura.
Por exemplo, tu vais ouvir, ainda hoje estive a ouvir um programa aí na rádio, que distribuíram 200 e tal quilogramas de sementes de hortícolas. Qual é a prioridade que tu tens como governo? Em que é que tu podes ajudar a produção das comunidades? Hortícola. Qual é o produto, qual é a cultura que mais preocupa o nosso país? Tu não vais produzir como estratégia, não vais produzir tomate, alface, cenoura, não é possível. Tu tens que fazer uma aposta, e a aposta tem que ser séria. Tu sabes que um quilograma de semente de hortícola pode custar o mesmo que uma tonelada de semente de milho. Eu, quando ouço isto, pergunto, mas estas pessoas estão mesmo a pensar seriamente na agricultura ou estão a brincar? Qual é os cuidados técnicos que você tem que dispensar ao setor das hortícolas? Todas as pessoas que estão a receber essa semente estão em condições de dispensar esses cuidados técnicos, agrotécnicos? Quer dizer, é lamentável que realmente não haja uma estratégia clara sobre a agricultura, porque todos falam, mas ninguém faz nada. Só para assentar... Exato, só mesmo para terminar esse assunto. Nós tivemos o plano de produção de comidas, né? E sempre tivemos isso aqui em Moçambique. Exato. E foi um plano muito bem lançado. E eu penso que aí está. O outro, só para terminar, um fator importante, eu acho que aqui vem, o Banco de Moçambique acabou de dizer e recomendou ao governo, e dizia assim, pede ao governo para prestar atenção à coordenação das políticas fiscais, não é? E orçamentais, não é? Pois. Para coordenar melhor. Então, se o regulador, neste caso, o gestor da coisa, já está a sentir que não há uma coordenação muito clara, não é? As respostas não estão a ser coordenadas. Não. E recomendou isso agora no seu comunicado. Então, eu penso que é aí que é uma chamada de atenção bastante séria, de que, por favor, se queremos realmente discutir a questão da crise, o primeiro aspecto desse fazer é coordenar. Coordenar como um governo todo. Sim. Apresentar pacotes de forma coordenada. Não é? Um fala isto, o outro fala assim, o ministro das Finanças outro diz que vai cortar na despesa, depois outro diz que não vai aumentar os impostos, ou os setores sociais não serão afetados. Então, é preciso, de uma só vez, apresentar um plano de reformas claro. Por quê? Porque um plano de reformas claros não é só uma resposta ao setor do Estado, assim, como planificador e executor, também ao setor privado, a saber quais são as prioridades do Estado. Porque, neste caso, o Estado é o maior empregador e é o maior investidor neste país. Então, qualquer sua posição tem que ser séria. Exato, muito bem, muito obrigado, Jorge Martins. Vamos passar para outro ponto, tem que ver com os recentes pronunciamentos do líder da Renamo, Afonso Dhlakama. Falou, portanto, numa entrevista exclusiva a STV via telefone. O líder da Renamo, esta terça-feira, disse que tinha aceito a solicitação do Presidente da República de criação de uma equipa técnica. Portanto, a construção desta equipa mista, portanto, técnica, pode ser um início, portanto, para um diálogo sério que pode conduzir a uma paz efetiva? Eu penso que primeiro é preciso louvar e, se calhar, no bom jeito moçambicano, agradecer essa atitude do líder da Renamo, porque trouxe alguma lufada de ar fresco. Quer dizer, começamos a pensar que algo pode mudar. Estávamos tão pessimistas há 24 horas atrás, e estas declarações trazem-nos alguma esperança como sociedade. E ligado a isto, o facto de já 48 horas depois, como eu tinha prometido, já terem constituído a tal equipe que vai interagir com o governo. Isto é muito louvável e é de felicitar. Num contexto em que nós estamos numa situação tão precária do ponto de vista de circulação, do ponto de vista econômico, que resulta desta tensão, nós, como sociedade, o que podemos fazer é encorajar para que estas equipes
trabalhem o mais rapidamente possível, por forma a que possam devolver, de facto, alguma tranquilidade, alguma circulação normal. É isto que nós podemos pedir, porque agora não é hora de avaliar os erros cometidos, os não cometidos. É hora de olhar para as coisas como estão sendo feitas e dizer, olha, avancem, porque nós precisamos de facto de paz. Porque só com a paz, mesmo estas medidas que o governo anuncia, sem a paz, elas não se vão materializar. Portanto, eu penso que é bem-vinda esta atitude do líder da Renamo. Agradecemos nós, como a sociedade agradece, trouxe algum alento à sociedade. Quase todos nas esquinas, nas ruas, dizem, bom, acho que agora as coisas vão melhorar. Portanto, é algo de louvar o que aconteceu. Exato. Martim? Não, para mim eu penso que é muito importante, penso que é um sinal importante para a sociedade, que já estava há muito tempo à espera do diretamente do diálogo. O que nós chamamos de atenção é que tem que ser um diálogo sério e realmente que venha colocar as questões dos eixos. O primeiro ponto principal, eu penso que esta equipe tem como seu papel organizar o encontro entre o Presidente da República e o líder Renamo. Não se fala muito do que é que deve negociar. Deve negociar esse encontro, não é? Agora, o que nós pedimos como sociedade civil é que não é negociar a agenda do encontro, não. Porque se formos para discutir a agenda do encontro, esse encontro não vai acontecer, pela experiência que nós temos dos vários encontros passados. Então, acreditamos que concentre-se realmente em fazer com que os dois estejam na mesma sala, independentemente do que poderá produzir este encontro, mas que para mim esteja na mesma sala. E para isso pressupõe fatores importantes. Abertura de ambas as partes e garantir segurança para que o Presidente da República e o líder Renamo estejam juntos. Não há um outro pedido que se pode fazer neste momento. Agora, há um fator importante também que é preciso chamar a atenção. Nos últimos processos como este, diretamente de diálogo, tudo isto, os processos de negociação foram sempre muito trágicos no teatro das operações. Intensificam-se as posições, quer da Renamo, quer do Exército. E quando isso acontece, quando se intensificam as posições, significa mais gente fica afetada pelo conflito. Então, quanto mais rápido os dois líderes se encontrarem e acordarem, não sei o que poderá ser lá, se é um cessar-fogo, o que acontecer, é muito mais benéfico para a sociedade. Então, não há outra questão que podemos pedir. Quanto se os líderes reagirem com maior rapidez, quando a equipe trabalhar com maior rapidez, menor será o dano que poderá provocar este processo de encontro entre os dois, entre o Presidente da República e o líder Renamo. Exatamente, mesmo jeito mesmo de rodapé, Adelino Buck, olhando mesmo para esta questão, mas creio que o tempo já não nos perdoa, vamos ter mesmo que encerrar, portanto, este espaço de análise. Muito obrigado pela presença, Jorge Martins e Adelino Buck. Nós ficamos por aqui, na esperança de voltar amanhã com mais um espaço de análise. Até lá.